Pense em alguma coisa que você tem de muito valor. Pensou? Eu posso apostar que você não gostaria de jogar isso no lixo. Por que será que a gente não tem a mesma atitude com o tempo que a gente tem disponível, com o tempo que você tem disponível? E a gente insiste em ser produtivo em tanta coisa que não importa. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir como parar de desperdiçar o seu tempo e focar no que realmente vai te trazer resultado. Eu sou Gil, mentor de alta performance, e eu te ajudo a fazer mais em menos tempo. Jogar o tempo no lixo. Isso parece duro, né? Essa frase, ela soa dura, mas ela é necessária. A gente vê nós vemos muitos empresários, muitos profissionais que eles estão em alta performance, mas eles estão presos às vezes em uma ideia que ela é equivocada, que é o esforço por si só, ele vai gerar resultado. Isso não é verdade. Pois bem, se fosse assim, quem trabalha 16 horas por dia sem parar seria milionário, teria uma vida plena, bem-estar, uma liberdade. Mas não é isso que acontece. A gente sabe, você sabe disso, tenho certeza. É só você olhar em volta. Tantas pessoas à sua volta, quantas pessoas dessa de fato tiveram sucesso, buscaram ter o sucesso? E claro, vai depender do sucesso, o que é sucesso para cada uma dessas pessoas. Mas se a gente está falando de profissional, né, o sucesso profissional, quantas pessoas tiveram? Muita gente fica pelo caminho. O cemitério dos perdedores, ele é silencioso. Ninguém fala do fracasso de fulano ou de Beltrano. Ninguém está interessado no fracasso. Todo mundo está interessado no sucesso. Por isso que a gente não ouve nada sobre isso. Mas todos os dias tem alguém desistindo, tem alguém ficando pelo caminho, tem alguém abrindo mão dos sonhos, das metas, dos objetivos. E o que te faz crescer, o que te faz conquistar riqueza, ter impacto, viver com aquele propósito, o propósito que todo mundo busca, né? Não é a quantidade de esforço bruto, não é. O esforço é importante, mas não é o esforço pelo esforço que vai te trazer resultado. É um esforço com foco, intencional. É um esforço intencional nas atividades que realmente vão te dar o resultado que você deseja. O resto é barulho, o resto é ruído, distração e muitas vezes autossabotagem disfarçada de produtividade. Quer um exemplo? Eu tenho, eu posso chutar aqui e eu posso acertar que muita gente que está assistindo esse vídeo agora está preenchendo a sua agenda com tarefas que não movem a sua vida para onde você quer ir. Você tem um monte de coisa para fazer, mas nenhuma delas está te levando na direção correta. Você tem vários compromissos, mas esses compromissos eles não têm conexão um com o outro, não são compromissos que vão direcionar o seu crescimento. E essa é a armadilha da agenda lotada. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu te ensino como organizar a sua agenda de uma forma simples e prática, em que você não vai se perder nas prioridades do dia. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E para piorar essa situação como um todo, muita gente se mata de trabalhar, mas se mata mesmo, assim, aquela vida sofrida, né? Mas não sai do lugar, afunda no estresse, no esgotamento mental, na frustração. E por quê? Porque está se ocupando com as coisas erradas. Você é produtivo, a gente sabe disso, você é, mas com coisas que não importam. Você se esforça, mas não gera riqueza, não gera crescimento, não tem realização nenhuma. E aqui, muitas vezes vai acontecer isso. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vai ter resultado. Mas quando você tem a direção certa, você sabe que quando você está ali naquele trabalho, algo está agregando, mesmo que você não tenha resultado, você sente que aquilo ali. E quando eu falo sente, gente, não é um sentimento, aquele sentimento de sensível, de coração. Não, você analisou o ambiente, você tomou as decisões com clareza, você sabe que você está caminhando na direção certa e que às vezes você vai ter que ajustar uma rota ou outra. Porque aqui às vezes, mas então quer dizer que eu tenho que insistir numa coisa o tempo todo e tal, coisa. Não, mas
você vai saber a hora também de, às vezes, fazer uma mudança, mudar de rota, tomar uma decisão diferente. É isso que às vezes falta. Só que o que acontece? A pessoa vai lá e desiste. Desiste de uma vez por todas. Fala, não, não é isso, pronto, eu não quero fazer mais. Por isso que eu falo que você não está fazendo algo que esteja gerando crescimento, riqueza, né? Mas você saber lidar com isso por um tempo também é extremamente importante. Porque quando você faz algo para gerar riqueza e crescimento, você sabe que você está gerando riqueza e crescimento. Você sabe quando você está estudando um conteúdo que é para o seu crescimento. Entende? Então é isso que eu quero dizer. Porque senão as pessoas acabam se confundindo aqui, falando, ah, beleza, então eu começo um negócio dentro de uma semana e paro. Não é isso, né, gente? Não é isso que eu estou falando. Tá bom? Então, a gente precisa começar a quebrar algumas crenças de vocês. Né? Você já entendeu que o esforço pelo esforço não vai te trazer resultado. Mas, sem esforço, você não tem possibilidade nenhuma de dar certo. Ponto. Ou seja, você precisa do esforço para existir uma pequena possibilidade de você chegar onde você quer. Beleza? Beleza. Agora, você não vai pensar também que você tem as mesmas 24 horas que as pessoas. Não existe isso. Todo mundo tem 24 horas, ok, isso é verdade. Todo mundo tem 24 horas. Mas tem gente que consegue ficar parado o dia inteiro, olhando pro teto, sem mudar nada na vida dela, né? Ou seja, imitar as pessoas que conseguem fazer coisas inúteis, vamos supor que as pessoas estejam fazendo coisas inúteis, não vai te ajudar nada. E isso as redes sociais trouxe muito, né? A gente olha para a vida das pessoas ali nas redes, a gente começa a se comparar com eles. Essas pessoas estão lá se divertindo, fazendo um monte de coisa que não tem sentido nenhum, às vezes, ali, a maioria das vezes, né? Te mostrando isso e falando, não, mas eu quero essa vida, e a pessoa. E aí você começa a tentar imitar essa pessoa, né? E você não tem o resultado dessa pessoa. Você não é aquela pessoa, entende? Ou seja, você buscar aquele resultado daquela pessoa fazendo o que ela faz não é a mesma coisa, porque as suas 24 horas é diferente daquela pessoa que você está vendo, entende? Então, eu vou dar um exemplo, aquele exemplo clássico, né? Você tem as mesmas 24 horas do Bill Gates. É mesmo? Você consegue realmente parar agora e fazer qualquer outra coisa, sei lá, passear com o cachorro, assistir, sei lá, 10 horas de Netflix ou de streaming, etc. E mesmo assim, o dinheiro está entrando na sua conta, você tem como pagar suas dívidas, você tem como pagar os seus boletos, você tem como fazer a diferença na vida das pessoas? Não tem? Poxa vida! Então, não são as mesmas 24 horas que você tem do Bill Gates. Não são as mesmas. O Bill Gates ele tem tempo, ele tem como pagar pessoas para fazer o que ele poderia fazer e ele tem mais possibilidades de fazer coisas inúteis, por assim dizer. Só que essas pessoas, muito provavelmente, elas não escolhem fazer coisas inúteis. Esse é o principal ponto. Apesar de que eu nem acho o Bill Gates como uma referência aqui, mas é interessante porque esse é o exemplo que mais circula aí na internet. Agora, você precisa olhar para a sua realidade. Você vai olhar para a realidade. Você vai entender com o que você trabalha, se você quer começar um negócio, se você quer começar um negócio do zero, quanto tempo você precisa se dedicar para isso, como você vai fazer, quais são os planejamentos que você precisa estruturar. Você precisa sentar para fazer isso, você precisa gastar um tempo para fazer isso. Olhar para a sua realidade. E aqui eu não estou falando que se trata de você acordar às 5 horas da manhã. Mas o que você faz depois que você acorda? Seja às 5 da manhã, seja às 6, às 7. O que você faz? Você realmente está dando o peso necessário para as coisas? Então, meus amigos, é o seguinte. O modelo mental que te ajuda a mudar isso é bem simples e você já deve ter visto falar sobre ele, que é o princípio de Pareto. 20% das suas ações são responsáveis por 80% dos seus resultados. Então, basicamente, 20% das coisas que você faz vai te trazer 80% de resultado. É uma comparação bem simples.
quando você vai em um restaurante, você tende a comer sempre a mesma comida. Você varia isso pouquíssimas vezes. O mesmo acontece com a quantidade de roupa que você tem no guarda-roupa. Você tem lá várias peças de roupa. Você usa somente uma pequena parcela dessas peças. Entende? Esse é o princípio de Pareto, né? Então, você está colocando a sua energia em 80% das coisas que não te geram nada. Você está fazendo justamente o contrário. Você deveria estar colocando a sua energia em 20% das coisas que te geram resultado. Esse é o princípio de Pareto. Enquanto você não mudar essa mentalidade, você vai continuar se sentindo sobrecarregado, improdutivo e, no fundo, estagnado. E aí, não tem o que fazer nesse momento, a não ser, claro, mudar a mentalidade, certo? Quando eu falo que não tem o que fazer, na realidade é o contrário, você tem o que fazer e às vezes é muito mais simples do que parece. Mas quando você está nessa estagnação, aí não adianta acordar mais cedo e preencher cada minuto do seu dia com aquelas atividades que não vão te dar resultado. Nem aquele trabalho duro sem parar, que você nunca para, nunca tem um tempo ali para relaxar a cabeça. Isso só vai reforçar o seu ciclo de exaustão e insatisfação. Perfeito? É isso que vai acontecer. E é o que normalmente acontece, tá bom? E aí, eu vou dar para vocês aqui, nesse momento, 3 práticas que eu considero essenciais para que você pare definitivamente de jogar seu tempo no lixo. Primeira coisa, você vai listar as suas atividades e identificar o que realmente te gera resultado. Muitas vezes é complicado você fazer isso. Não complicado, né? Não quero te assustar, mas às vezes a gente acha que é complexo fazer isso, mas não é. Você começa a colocar suas atividades ali e você começa a mapear o que te dá ou não resultado. E aí você precisa ser frio mesmo. Você olha para as coisas que você está fazendo, né? E o que te dá resultado, você vai priorizar. O que não te dá, você vai cortar. É simples. O que te aproxima dos seus objetivos? Eu vou te dar um exemplo. Eu estou aqui produzindo conteúdo para vocês e esse conteúdo ele me aproxima dos meus objetivos. Ele é um conteúdo importante para mim. Entende? Ele é, e não só importante para mim, ele é importante para vocês. Ele é importante para que vocês parem de jogar o tempo de vocês no lixo. E eu aprendi a fazer isso. Ou seja, eu quero que outras pessoas façam também. Por quê? Eu sei que vocês conseguem. Eu sei da capacidade de vocês. Beleza? Segundo, proteger os seus horários de execução. Isso aqui também é importantíssimo. E uma das coisas que mais ajuda a você proteger esses horários é aprender a dizer não. E aprender a dizer não é uma das melhores estratégias que você pode desenvolver para blindar esses horários. Aliado ao foco e à concentração, né? Senão, não adianta. Se você entra lá, começa a estudar e daqui a pouco você está lá pegando... Não, meu celular nem está aqui perto. Você está lá pegando seu celular, não adianta nada. Né? Então, é preciso você aprender a dizer não e aliar isso à concentração e o resultado. Opa, errei. A concentração e a atenção, né? Ao foco. Beleza? E nesse canal eu tenho um vídeo que eu te ensino as estratégias para você dizer não sem parecer grosseiro, porque esse é um dos maiores problemas que às vezes as pessoas enfrentam. Se você quiser aprender a se manter em alto nível, você vai precisar assistir esse vídeo, porque essa é uma habilidade indispensável para um profissional de alta performance. Por último, 3. Estabeleça metas. Gente, o que está acontecendo comigo? Estabeleça Estabeleça métricas claras para avaliar se suas ações estão ou não gerando resultado. Por que disso? Sem medir se você está progredindo, você vai continuar confundindo o esforço pelo resultado, o esforço pelo progresso, porque você não está progredindo. Se você não mede, como que você sabe que você está evoluindo? Como que você sabe?
Como que você sabe que você está conseguindo melhorar a sua execução, melhorar a sua escrita, melhorar a sua leitura? Como que você sabe? Claro que você começa a medir, por exemplo, você está lendo lá 20 minutos todo dia, você conseguiu ler 10 páginas. Agora, 20 minutos todo dia, você está lendo, sei lá, 7 páginas. Pô, melhorou! Eu tô aqui produzindo conteúdo, eu demoro, sei lá, 30 minutos. Agora eu estou demorando 20 minutos. Pegou? Você começa a entender as coisas, o que está melhor, o que está pior. Você começa a replicar as coisas que estão melhorando a sua produtividade. Então, quando você começa a medir, você começa a, de fato, progredir. Né? E se manter em movimento pode simplesmente fazer você ficar no mesmo lugar. O seu movimento ele precisa de intencionalidade. Senão, você pode, por exemplo, continuar fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente. E você sabe que isso não vai rolar. E eu quero que você se lembre, não é sobre fazer mais, não é sobre colocar mais e mais atividades, é sobre fazer melhor e com intencionalidade. Quem vive ocupado e sem foco está simplesmente acelerando o seu processo de esgotamento. E você sabe que você pode chegar muito mais longe do que você se encontra hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil, mentor dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo você viu como é fácil jogar seu tempo no lixo e quais são os princípios que fazem você parar de desperdiçar o seu tempo e ter resultados com seu esforço. Além disso, eu te ensinei 3 recomendações para que você possa finalmente colocar uma direção nas suas ações e não ser produtivo no que não importa. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. O link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva, ter mais resultados, fazer mais em menos tempo, auxiliando profissionais como você a melhorar a performance na vida e no trabalho, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.